Nesse vídeo eu vou te ensinar como sair das dívidas com um método conhecido mundialmente, o famoso método Avalanche. Então, se você está endividado e precisa de uma direção, um passo a passo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. E o meu nome é Niklaus Limburso, eu sou advogado e neste canal a minha missão é te ajudar a sair das dívidas. Então, sem enrolação, o que é método Avalanche? O método Avalanche é um sistema de priorização, ou seja, é uma metodologia pela qual você vai identificar qual dívida você paga primeiro. E uma das principais características desse sistema é que ele é um sistema totalmente baseado na matemática. Ou seja, ele vai desconsiderar qualquer outro critério, como por exemplo, os aspectos emocionais. Então, como é que funciona? Você vai priorizar as dívidas de maior taxa de juros. Essa dívida vai ser eleita como o seu inimigo mais caro, ou seja, aquela que mais drena o seu dinheiro, a sua energia, os seus recursos. E se você não matar ela rápido, ela cresce e muito. E quando você derruba o maior inimigo, os outros vão ficando pelo caminho com mais facilidade. E é por isso que ele é famoso pelo método Avalanche, ou seja, você começa pelos maiores e vai pegando embalo, quando vê, derrubou é tudo. Então vamos para o passo a passo de como aplicar o método Avalanche. A primeira etapa vai ser listar todas as suas dívidas. Você vai listar primeiro qual que é o valor, qual que é a taxa de juros, qual que é o credor e qual que é a data de vencimento. E depois de listar todas as suas dívidas, você vai criar uma ordem de preferência baseada no único critério principal, que é a taxa de juros, ou seja, o primeiro adversário é aquele que tem a taxa mais alta. E no final a lógica é muito simples. Aquele que tem a taxa de juros mais alta é o que você vai matar primeiro. Então nós vamos dar aqui um exemplo prático. Imagine que você deve lá o cartão 14,9% ao mês. Depois, cheque especial, 7,8%. Depois, empréstimo pessoal, 4,2%. Financiamento, 1,9%. Vai ser exatamente nessa sequência que você vai enfrentar os seus adversários. E aí o terceiro passo, preconizado por essa teoria, é pague o mínimo em todas as suas parcelas. Ou seja, ou você vai pagar o mínimo ou você vai deixar todas elas adimplentes. E aí, aquela que tiver juros mais altos, você vai aportar mais dinheiro nela para que ela possa encerrar rapidamente. Então veja que nesse sistema há uma presunção de que você tem recursos para poder encarar todas as dívidas ao mesmo tempo. E aí qualquer eventual sobra que você tenha, você vai dirigir para essa dívida com maior taxa de juros para acabar com ela e depois você vai indo uma a uma para as dívidas de menor taxa de juros. E o que a literatura internacional fala sobre o método Avalanche? Ela fala que matematicamente é o mais inteligente. Por quê? Porque você vai mirar nas dívidas com maior taxa de juros e você vai matá-las uma a uma, e aí com isso, no final, ao longo do tempo, você vai gastar menos com juros. E aí você também sairia mais rápido das dívidas utilizando esse sistema, economizando aí meses ou talvez até anos nessa sua jornada para quitar as suas dívidas. E eu quero te contar onde é que tem pegadinha nesse método, mas antes eu quero te convidar a me dizer qual é a sua maior dificuldade hoje para sair das dívidas. Escreve aqui nos comentários, porque eu quero utilizar a sua informação, a sua ideia, o seu desafio como munição para que eu possa criar novos vídeos aqui, para que eu possa trazer mais conteúdos relevantes para você. E aí, qual que é a pegadinha, Niklaus? A pegadinha está no emocional, porque como você vai mirar na dívida com maior taxa de juros, é possível que ela também seja uma dívida muito expressiva e, por via de consequência, você vai demorar para ter resultado e talvez você desanime no meio da jornada. Então essa que é uma das grandes pegadinhas do método Avalanche. E uma outra é o fato de que se pressupõe que você tem recursos para pagar todas as dívidas ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, o método Avalanche começa a perder espaço e não ser tão interessante assim para você. E aí existe um outro método, também muito conhecido internacionalmente, chamado método bola de neve. O método bola de neve, ou snowball, ele é mais adaptado para um cenário mais emotivo. Então assim, se você quiser que eu fale sobre ele, escreve aqui embaixo Avalanche. Eu estou pensando em gravar um outro vídeo para explicar esse outro método que eu acredito que é até um pouco mais realista e factível para a sua realidade. Na boa, os dois métodos são bem interessantes e muito famosos mundialmente, mas assim, eu tenho uma impressão pessoal aqui que eles não são tão adaptados à realidade do Brasil. Creio que vale dar uma estudadinha, porque afinal de contas é um momento delicado, toda informação é útil, mas eu tenho um método autoral totalmente adaptado à realidade do Brasil, chamado método EJET. Esse sim eu boto fé, porque eu já testei muitas vezes. Eu sei que ele está totalmente adaptado à realidade do Brasil, campeão mundial de taxa de juros. Os gringos não estão preparados para a nossa realidade. Aqui a gente tem que fazer a adaptação à moda brasileira. Então, se você quiser que eu grave um vídeo para te explicar como funciona o método EJET,
escreve aqui nos comentários eject. Eu vou entender e eu vou fazer um vídeo especialmente para você. E se você resolver aplicar o método Avalanche, eu vou te dar aqui a minha dica do aliado. Crie um mapa da Avalanche. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha e você vai escrever lá todas as suas dívidas com base no ranking de prioridades. Depois você vai escrever qual que é a sua estratégia para aquele mês, para que você consiga evoluir no seu projeto. E você vai também colocar lá a data-alvo de quitação de cada uma dessas dívidas, para que assim você consiga aumentar o seu engajamento. E aí eu te dou uma dica, você pode colocar essa folha presa numa parede do seu quarto, numa porta, na geladeira, enfim, algum lugar que você passe muito, que você vai encarar aquilo todo o santo dia, para que seja uma prioridade na sua vida. Então, renove todo o santo dia o seu compromisso com o seu projeto. E olha, independentemente do método, se você vai utilizar Avalanche, Bola de Neve ou método eject, o mais importante é que você tenha persistência, o mais importante é que você tenha foco, que você tenha determinação para seguir um plano, qualquer que seja ele. Então busque se informar, aproveita e me segue aqui, acompanha os meus conteúdos, faça o básico bem feito, monte um orçamento doméstico, controle as suas despesas, inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre o método base que vai te ajudar muito para você poder organizar as suas finanças domésticas. Faça grana extra, também fiz um vídeo especial explicando e te trazendo vários insights sobre como você pode produzir mais renda extra na sua vida e gerar mais recursos para poder pagar as suas dívidas. E guarde dinheiro para você poder fazer bons acordos, quitar suas dívidas, porque olha, no final das contas, o que eu desejo para você é que você venha aqui comigo apertar esse botãozinho, sabe para quê? Para fazer o seu eject das dívidas.